Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre do 7º ano de estudos amazônicos, onde a gente vem trabalhar a diversidade da população amazônica. Esse assunto ele vai trabalhar um pouco esse espaço amazônico composto por grandes diversidades culturais, diversidades naturais, diversidades sociais, né, que faz parte do espaço que foi produzido no decorrer da história da região amazônica. Vamos trabalhar os diferentes povos que ocuparam o espaço amazônico e que faz esse processo que nós chamamos de diversidade dentro do espaço amazônico. Então, o texto de vocês vai trabalhar um pouco a questão desse povo que fez o processo de colonização, né, o primeiro texto que vocês têm aí. Então, a metrópole portuguesa, durante o período colonial, se preocupou em controlar o imenso território amazônico. Então, o espaço que eles ocuparam, tanto no espaço brasileiro como no espaço amazônico, eles tinham que fazer esse processo de controle, né, do território, para que eles pudessem ocupar e para que outros povos não invadissem o território. Eles precisavam encontrar formas de evitar que houvesse a ocupação de outros povos dentro da região amazônica. Além disso, a ocupação portuguesa na América do Sul, que já tinha acontecido, né, já tinha dado início, né, em todo esse processo de ocupação, por muito tempo já havia ultrapassado esses limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, que nós já estudamos, que foi um tratado feito entre países que ocuparam o espaço da América do Sul, Portugal e Espanha. Então, esses dois países entraram em conflito pela posse de vários territórios da América. E o Tratado de Madrid ele veio trazer uma tentativa de resolver esses conflitos. As fronteiras das colônias elas foram remarcadas a partir do Tratado de Tordesilhas, inclusive na região amazônica, já que a Amazônia faz parte da América do Sul, tá? Então, aí vocês têm logo dois mapas que mostram um pouco, né, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, que foram acordos feitos entre Portugal e Espanha em períodos da história diferentes, que levaram ao processo de ocupação tanto da América do Sul e, consequentemente, da região amazônica. Logo depois vocês vão ver alguns tópicos relacionados à preocupação dos portugueses pelo imenso território brasileiro. Muitas estratégias, como eu já falei no início, elas foram utilizadas para ocupar o território brasileiro. Estimular e até obrigar famílias portuguesas a se transferirem para a Amazônia. Então, os portugueses eles incentivavam as famílias que, por algum motivo, em Portugal, estavam sentindo alguma dificuldade, alguma situação, eles traziam essas famílias para o Brasil, para a Amazônia, e assim fazer o processo de ocupação da Amazônia. Essas famílias, muitas dessas famílias eram famílias nobres, né? E a metrópole, para essas famílias, eles ofereciam terras, cargos administrativos e privilégios. Essas famílias elas vinham para a Amazônia e investiam na coleta de drogas do sertão, que era a atividade econômica importante naquele momento, e davam início ao processo da atividade da agricultura, o que era muito importante para o crescimento e o desenvolvimento da metrópole portuguesa. Alguns outros grupos também vieram para a Amazônia. Nós falamos dos primeiros grupos, né, que eram pessoas nobres, mas também pessoas pobres de Portugal vinham para a região amazônica em busca de melhorar suas condições de vida. Pessoas também, muitos grupos, eles foram obrigados a se transferir para a colônia, né, da região. Muitas pessoas que por algum motivo eram punidos, né, pela justiça portuguesa, e eles eram mandados para a região amazônica para trabalhar e desenvolver atividades dentro da região. E também tinham os grupos de soldados que vinham para proteger as fronteiras e proteger as famílias nobres que vinham de Portugal para cá, para a Amazônia. Conclusão que nós podemos perceber é que para a região amazônica vieram pessoas de diferentes grupos e com diferentes interesses.
Apesar desses diferentes interesses, a vida aqui na região amazônica, nesse processo, nesse primeiro período da colonização, ela era bastante difícil. Os diversos grupos, tanto os ricos como os mais pobres, eles sentiam muita dificuldade, até mesmo de tirar da região o seu meio de vida, sua própria subsistência. Eles tinham em construir a sua moradia, em produzir a terra e trabalhar nesse espaço que estava sendo ocupado pelos portugueses era uma tarefa muito difícil, tá, gente? Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos um pouco as estratégias que foram utilizadas pelos portugueses para fazer o processo de ocupação e de povoamento da região amazônica. A gente para a aula aqui hoje e na próxima aula a gente dá continuidade ao assunto. Tá ok, gente? Tchau, até a próxima aula.